bem-vindos à Confraria dos Canalhas, um novo episódio e hoje com a participação especialíssima de Cláudio Paixão. Pô, valeu. Professor da UFMG aqui na Escola de Ciência da Informação. Ele vai dar uma palhinha pra gente sobre o tesão de cada um nosso, super-herói. Vamos lá. Pois é. E aí, o que você pergunta? Vamos lá, começa pela origem, vamos dar um... Pois é, eu acho legal, porque quando a gente fala em super-herói, Augusto, a gente tem a ideia do super-herói da Marvel, da DC, né? Esses caras com superpoderes. Na realidade, a ideia de herói é muito antiga, né? Agora, quem estruturou para o Ocidente a ideia de herói foi os gregos, né? E os heróis que a gente vê são, na realidade, um reflexo desse heroísmo, foi concebido lá, que evolui ao longo dos tempos. O histórico e o ficcional se misturam, porque é um negócio muito legal, porque as pessoas não valorizam a história em quadrinho, né? Não valorizam o super-herói, mas, na realidade, foi o herói que salvou a cultura grega. A gente pensar que havia cultura micênica, mais ou menos 1100 anos antes de Cristo, teve uma invasão e destruíram a cultura micênica a ponto da escrita ser esquecida. As pessoas esqueceram como é que se escrevia. Então, a cultura grega que a gente está acostumado, ela é reconstruída a partir dos mitos de heróis. Então, duas grandes histórias, a Ilíada e a Odisseia, e uma outra, a Teogonia, são as histórias, as narrativas que eram contadas por poetas que aí, a partir de 800 a.C., quando reaprenderam a escrever, que começaram a ser registradas. Então, o que a gente tem é o herói salvando uma cultura. E o herói servindo de modelo para essa Grécia bacana que a gente vê no cinema, nos livros e tal. Certo. Ela é toda construída em cima da ideia de quê? Da excelência, da nobreza de caráter, da nobreza de postura, que é a ideia que está por trás do herói. A Ilíada foi um dos primeiros livros a tratar de herói, registros escritos. Foi um registro escrito, mas na realidade essa história, ela servia de modelo. O que você tinha na Grécia? Você tinha dois modelos de herói. O herói indivíduo, você pega a Ilíada, toda a história é de personagens lutando em conjunto. Então tem uma grande batalha, mas é a história de cada um. Então são ações individuais. E você tem o herói que vai moldar a cultura grega a partir daí, que é a ideia do coletivo. Por exemplo, Atenas tinha guerra o tempo todo com Esparta. É raro ter 2 anos seguidos sem guerra. Os gregos eram formados, toda a cultura grega, que eles chamam de paideia, era formada com o modelo dessa excelência. Quem que era o modelo? Era o herói. Então o cara ia para a guerra, ele queria se sacrificar em nome da polis, em nome da cultura dele, do povo dele, mas era um desejo coletivo, né, de lutar junto para se tornar especial de alguma forma. Com a comunidade. Uma comunidade. E isso acaba, ao longo do tempo, migrando para o esporte olímpico. Né? Os Jogos Olímpicos eram jogos religiosos, os jogos délficos, cada grande templo tinha jogos, né? E esses jogos, os heróis que se destacavam eram associados a essas imagens dos heróis antigos, dos filhos dos deuses, né? E essa imagem vai passando até hoje. A gente tem os grandes astros do rock, os grandes atletas são associados aos heróis por causa dessa tradição, são pessoas que se destacam no meio das outras. Com uma tentativa, e aí você comenta que a origem disso vem no sentido de reaproximar ou reafirmar uma cultura, uma sociedade. Uma sociedade. O herói de uma cultura diz dessa cultura. Por que os heróis americanos são assim? Porque eles são um retrato da cultura americana e da cultura ocidental, de certa forma. Né? E a grande questão é essa. Que heróis nós temos? É também de origem grega, né? Ocidental. É Grécia, Roma, né? E aí vai judaico-cristão. Mas a religião cristã é basicamente romana. Né? E aí ela sofre essas influências. E isso que é muito interessante, né? Então, que heróis nós temos? Quem que pode ser herói? E a grande questão do herói no cotidiano hoje, né? A história de um garotinho que teve um incêndio, ele morava numa comunidade, teve um incêndio na comunidade e de repente ele está fora do incêndio, ele volta para salvar um garotinho que tinha ficado preso, a mãe estava desesperada no berço. Então ele entra na casa em chamas, tira o garotinho, o bebezinho, e sai de lá. E aí perguntaram para ele era fã do Homem-Aranha. Por que ele tinha feito isso? Ele falou, porque o Homem-Aranha faria isso. Isso é história, né? Isso é uma pessoa comum, que é essa grande diferença. O herói grego, ele era um semideus. O herói das histórias do quadrinhos, ele tem superpoderes. Agora, o grande barato do herói é a pessoa comum que pode estar ali de plantão, stand-by, esperando o momento de agir de uma forma heróica, denunciando um político corrupto, se colocando contra uma violência, se colocando a favor de um grupo que está desprotegido, de alguém que está desprotegido, ajudando alguém numa situação. Isso é o ato heróico, né? E é por isso que essas histórias pegam a gente. A gente incapaz de viver, às vezes, no nosso mundo cotidiano, porque as pessoas limitam a gente. Ninguém acontece um tumulto, todo mundo fica assim, não, se o Augusto for, eu vou.
Se o Rubens for, eu vou. Se o Zé for, eu vou. Ninguém vai. O herói é o cara que age. É o que vai. E normalmente é a gente gente dá o clique. É o que dá o clique. Ele dá a pausa, pensa, avalia a situação e vai. E o que você poderia dizer no sentido assim, nós temos a indústria americana com super-heróis que consegue transmitir isso de forma bem clara ou bem exposta de forma bem clara. E o Brasil não tem um super-herói de quadrinhos, assim, efetivo. E o país é um dos maiores consumidores de super-heróis do mundo, pelo menos desse industrial americano é o Brasil. E a gente não vivencia isso. O que você poderia... Qual a leitura que você faz dessa situação? Pois é, eu acho isso muito interessante porque tem a ver com a nossa visão, né? A gente tem uma tendência a destruir os heróis. Mesmo, você pega, por exemplo, os americanos têm heróis em quadrinhos que eles acreditam que aquelas pessoas, George Washington, aqueles caras que eram colonialistas no início, depois viraram republicanos e fizeram a independência, aqueles caras lá tinham escravos, aqueles caras não eram essa pessoa santa que a gente imagina. Agora, o que acontece? Lá nessas histórias, essas pessoas que não são santas, nas histórias históricas, né? Sim. Histórias com H, elas são valorizadas pelo aquilo de bom que elas fizeram, as coisas legais que elas fizeram. A gente tem uma tendência a destruir herói. Corra rápido, Salsicha! É um fantasma! Aí o zumbi é o herói. Aí as pessoas, mas o zumbi ele tinha escravo. Mas e aí? O que ele representa? Sim. O Tiradentes. Mas o Tiradentes, ele não era aquilo tudo. A gente tem uma tendência a destruir heróis. Então é muito difícil a gente construir um herói ficcional se nem nos heróis de verdade a gente acredita. Já escolheu o seu nome? Já. Qual é? Besouro. A direita neoliberal aí criou uma sequência de livros para destruir heróis. Então, assim, eles pegam os heróis latino-americanos e detonam tudo, pegam os heróis brasileiros. O Santos Dumont não inventou avião, ele copiou a ideia de fulano. Então, a ideia dos caras é essa, né, de minar a imagem do herói. E isso é o que acontece na nossa cultura. Então, a falta que faz um herói, não só um super-herói com superpoderes, mas heróis mesmo. E eu acho que seria muito legal ter um super-herói que as pessoas pudessem comprar, né, a ideia, não comprar a revista só, que é bom para você, né, por favor, mas comprar a ideia, né? Cavalheiro, aqui está o meu cartão. E as crianças acreditam nisso, elas olham e elas veem, e os adultos podem acreditar. Eu admito, assim, eu não tenho estatística, mas eu tenho certeza de que as pessoas que consomem quadrinhos de super-heróis estão mais dispostas a ajudar as pessoas do que as que não consomem. Eu acho que isso é um fator interessante. Boa observação. Tomando base pelos meus clientes, são pessoas de boa índole. Não é? Eu acho. Exatamente. Tem um pesquisador americano chamado Philip Zimbardo, ele ficou famoso por pesquisar o mal. If you give people power without oversight, it's a prescription for abuse. They knew that and let that happen. E depois que ele ficou velhinho, ele resolveu pesquisar o que faz as pessoas fazerem o bem. E ele fala umas coisas legais, assim, a estatística de quem... Eles fizeram uma pesquisa, as pessoas fazendo um repositório de histórias heróicas. E eles foram fazer uma pesquisa de quem são os heróis. Geralmente são homens afro-americanos, ou seja, negros, a proporção de 5 para 1 branco. Por quê? Porque são pessoas que geralmente estão sofrendo preconceito. Então, por sofrer o preconceito, o cara é capaz de saber o que dói a dor do outro. Se colocar no lugar do outro é uma coisa que tem muito a ver com o ato heróico. Eu ser capaz de sentir a dor do outro e falar assim, eu vou ajudar essa figura. Sim. Que pode ser uma coisa boba. Conhecimento de causa. Conhecimento de causa. As pessoas que sofreram estresse pós-traumático, que são vítimas de alguma coisa, elas têm mais tendência a ser heróicas. E, coincidentemente, a se voluntariar para as coisas também. Então tem uma relação muito grande. Tem mais homens que mulheres na proporção de atos heróicos, talvez por causa dessa questão do homem ser mais solto na sociedade, a mulher ficar presa pela restrição cultural, aquilo que eu falei, da gente não se envolver nas coisas, porque a gente precisa do apoio do entorno. A mulher, por ser culturalmente mais presa, retraída dentro dessa pressão do machismo, né, muitas vezes ela tem dificuldade. Agora, é interessante observar isso. O grau de estudo, de escolaridade, as pessoas que praticam autos heróicos geralmente têm grau de escolaridade maior que as outras. Então, isso mostra que é preciso parar e refletir para ser herói. Então não seria uma coisa muito intuitiva, não. Não. Você acha que tem que ter realmente um conhecimento de causa? Para ser herói, você tem que ter, de alguma forma, uma capacidade de analisar o mundo e de parar, não reagir igual animal. A tendência da manada é ficar parada, esperar alguém estourar.
fazer o estouro. A tendência da marada quando está correndo é continuar correndo. O herói é aquele cara que para, pensa e age depois. Ou aquela garota que para, pensa e age depois. Isso é muito legal. Então, é bacana se a gente tem um grupo. Se nós dois vemos uma coisa ruim, vamos lá, Augusto, e nós vamos lá. Que nem o Raul Seixas e o Paulo Coelho, naquela música Os Super-Heróis, né? Hoje é segunda-feira e decretamos feriado. Se a gente decreta que vai ajudar alguém, é muito mais fácil. Sim. Coletivamente é melhor. Então essa ideia é que está por trás. E é isso que a gente vê nas equipes de super-heróis. A gente tem a Liga da Justiça, a gente tem os Vingadores. Por que as equipes chamam tanta atenção? Porque é a turma se juntando para fazer alguma coisa. Gente, você sabe muito bem por quê, se afasta. Isso é muito bacana. Às vezes é mais legal do que o cara sozinho. A história sozinha tem todo um drama individual, mas o difícil é fazer as coisas em grupo. Exatamente. Histórias de grupos de super-heróis, eles até não perdem muito tempo nas questões dramáticas, né? Ficam sempre fechadas mais no contexto do grupo mesmo. Inclusive nos bastidores, na cozinha, aquele papo que a gente vê nas histórias em quadrinho ou nos filmes, aquela conversinha. Às vezes, inclusive um gozando o outro, sacaneando o outro, porque é assim que a gente funciona. A vida em comunidade é essa. Assim como a confraria dos canalhas. Nós todos aqui. Nossa, que foi tentando correr dos heróis. Você como professor, eu tive o prazer de ter aula com você, eu vi que você trabalha isso bem dentro de sala de aula. Como é que está essa relação com os novos alunos, assim, com essa ideia do herói? Você tem conseguido uma percepção diferenciada com essa juventude, coxinhas e petralhas? Rugido. O que a gente tem hoje? A gente tem um grupo de pessoas que tem um potencial muito grande, eles têm um conhecimento de mundo que é muito diferente do que tinha na nossa época. A gente tinha uns 2 coió quando a gente era menino. Sim, né? A informação era outro nível. Outro nível. O acesso era muito menor, né? Agora, só o que a gente tem? A gente tem uma cultura onde o herói mudou de cara. Dentro da nossa cultura, no mundo inteiro, é uma cultura de celebridade. Aqui a pessoa que ela é herói porque ela aparece. Herói hoje, né? Então é assim, pensando nos 4 fantásticos, no Quarteto Fantástico, é como se aquela ideia do Tocha Humana de ganhar Ibope, a notoriedade só porque faz coisas espetaculosas, né? Eu acho que essa palavra espetaculosa é ótima. Nós vivemos uma cultura espetaculosa e que não valoriza essas atitudes mais engajadas. Então eu brincaria pelo nível de leitura da sociedade, até quando a gente vê as manifestações de petralhas e coxinhas, como você falou. Eu estou aqui na paneteria, o desafio da coxinha de aqui. Olha, cara, eu tenho um monte de amigo coxinha, vocês me desculpem, mas eu acho que é muito mais fácil surgir um heroísmo de fato no meio dos petralhas que no meio dos coxinhas. O que é que você estava fazendo aqui, embaixo da minha cama? Bom, é que eu tava fugindo dos adultos. Porque o petralha tem um senso social, ele pode até ter uma leitura equivocada, vocês podem dizer isso, do que acontece no governo hoje e tal, mas o cara tem uma visão social, ele se coloca né? mais coletivista. Os outros são individualistas. Então assim, eu não estou dizendo, gente, por favor, queridas amigas e amigos que são coxinhas, queridos do meu coração, vocês, não estou generalizando a coisa toda, eu estou dizendo que algumas pessoas no coletivo, né, têm essa tendência. Tem os coxinhos e tem os coxinhos com catupiry, né? O catupiry é show. Ou não. Depende se você tá de regime. Seja um herói de verdade. A disciplina minha que mais deu ibope foi uma disciplina optativa. Eu falo de um monte de coisa importante para a profissão das pessoas, mas que foi uma disciplina que eu falava de mitologia grega e que o foco era justamente a teogonia, né, a história do surgimento da ideia do tempo heróico, né, que é o kairos. A gente tem o tempo cronológico, né, onde o tempo é devorado e ele vai se gastando, e tem o tempo heróico, aquela pessoa que chama para si a ação. O herói é assim, ele vive o que eles chamam de um tempo kairótico, o kairos. Ele está numa situação, ele faz acontecer. É a história do monge budista lá que andava com a flauta. Perguntaram para ele assim, poxa, onde é que você vai? Eu vou aonde sopra o vento. E quando não há vento? Aí ele tira uma flauta, então eu faço vento. E começa a tocar a flauta. E é isso, né? O herói é o cara que quando não tem vento, ele faz o vento. Certo. Ele faz acontecer. Uhum. Eu acho que esse é o grande superpoder do herói, que é aqui, né? Não está nos bíceps, não está nos olhos, espantando o raio, não está em nada. Ele está nessa essência. E é claro, se eu pudesse ter uma visão quente, né, uma visão de raio-x, eu ia usar bastante a visão de raio-x. Aqui na pontaria, nossa, ia ser uma beleza. Ai, como era grande, maravilha. Né? Como diz o Paulo Silvino, como era grande a piroga do índio, como era grande a piroga do... Era um pirogão. Um enorme pirogão. Os superpoderes podiam ajudar, mas na ausência deles, o caráter é muito importante. O super caráter já melhoraria bastante. Nossa, esse mundo precisa muito, por favor. Precisamos de super caráter. Caráter não é rigidez, caráter é flexibilidade. Lembra como é que é o nome daquele? American Beauty, beleza americana.
caráter demais, você acaba matando o herói no final da história. É. Não, caráter é flexibilidade, né? Saber se curvar ao vento. Envergar, mas não quebrar. É isso isso aí. É. Beleza? Beleza? Galo doido? Doidaço! Uhul! Super Gêmeos, ativar. Grande. Forma de... Caráter. Beleza? The point is, are we ready to take the path to celebrating ordinary heroes? E aí, cambada? Gostou de mais esse episódio? Vamos aproveitar, curtir aí e espalhar pra galera. Até a próxima. Galo doido!